Graças a Deus, povo de Deus, eu quero em nome de Jesus cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós aqui de novo, entrando ao vivo pelo Facebook, pela página da Igreja do Ministério Candeiro Luminosa, em mais uma transmissão, mais uma live, onde nós estamos a partir desse momento entrando aqui ao vivo, falando com os nossos irmãos, entrando aí em vossas casas e pedindo aí aquela permissão para a gente poder falar com vocês que vai assistir agora ao vivo, né? Já é tarde da noite desse domingo, mas nós estamos entrando ao vivo aqui, daqui a pouquinho estaremos orando junto à meia-noite. E os irmãos que vão assistir em outros horários, tenho certeza que Deus vai abençoar de uma maneira especial. Está aqui do meu lado hoje minha esposa, que vai estar cumprimentando os irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe, uma boa noite para todos, para quem vai ver hoje, né? Boa noite para quem vai ver amanhã, em sequência aí do decorrer do dia. Que Deus venha dar bênção, venha dar vitória, e que hoje, através da palavra, da presença e da oração do Senhor sobre a tua vida, você possa receber o que Ele tem para te entregar hoje. Quem confiar, crer, Deus vai entregar a bênção, amém? Graças a Deus. Aí a pastora Alice dando a sua saudação, porque nós estamos iniciando essa live, né? E em nome de Jesus nós vamos estar orando agora para a gente poder dar aquele início abençoado, falando com os irmãos, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel, pastora Alice, Deus tem mostrado bênçãos, graças Sim. a Deus, no ministério, Deus tem operado na vida das pessoas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje nessa live. Eu iniciei essa live, inclusive, colocando um título aí, né? Como iniciar uma nova vida. Deus tem algo novo para você que está nos ouvindo, que está aí participando dessa live com a gente, que vai estar acessando aí para poder assistir. Deus tem algo novo para colocar na sua vida e tenho certeza que Ele vai fazer, se você assim o aceitar, se você assim realmente receber de Deus a palavra que Ele tem para a sua vida e aceitar ela, viver essa palavra. Vamos então fazer uma oração para a gente dar início. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus entramos na sua presença, Deus, nesse instante, através desta live que nós estamos realizando, e já venho pedir que o Espírito Santo do Senhor venha derramar sobre nós as suas bênçãos, para que possamos ser, meu Pai, usados por Ti, para ser, meu Deus, um veículo de comunicação entre o Senhor e essa pessoa que vai assistir essa live. Que o anjo do Senhor possa conceder a nós, ó Deus, a bênção de podermos, ó Deus, estar levando até a casa dos nossos irmãos, até o lar dessa pessoa, até a família dessa pessoa, até o trabalho dessa pessoa, a bênção que ela necessita, pois Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus cuja palavra é fiel, é verdadeira, e eu tenho certeza que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai fazer nesta noite um milagre na vida do seu povo, enquanto muitos agora, nesse momento, já estão até dormindo por causa do horário, nós estamos entrando aqui, Senhor, em oração em favor dessas pessoas e determinando a cura, a saúde, a libertação e o grande livramento. Que durante essa transmissão, Senhor, Tu possa usar eu, minha esposa, para que nós possamos abençoar seu povo e essa live ser verdadeiramente uma bênção na vida de todos. Nós pedimos a Tua direção e a Tua proteção para a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, irmãos, aqui caminhando, falando do amor de Deus, e enquanto nós vamos comentando com os irmãos, falando das bênçãos que Deus tem feito, do que Deus tem preparado para nós, que eu tenho certeza que são coisas grandes e firmes. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, também aqui pedir para os irmãos colocar aí perto do seu aparelho um litro com água, tá? Tem aqui a nossa, né, pastor? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos, só uma garrafinha dessa daqui só, né? Nós também tomamos água ungida, viu, irmãos? Não é só vocês, não. E eu trouxe aqui hoje, eu precavi, eu falei para minha esposa, eu trouxe um copo separado. Sabe por quê? Porque esses dias atrás eu gravei uma live, comecei a tossir e não tinha uma água para me beber. Eu falei, eu não vou parar a live, vamos seguir desse jeito mesmo, né? Mas eu quero que você coloque, se você quiser, tiver fé, coloca perto do seu aparelho um litro com água, coloca aí peça de roupa, nome dos seus familiares, fotografias, carteira de trabalho, quem está empregado ou não, coloca aí perto do seu aparelho. Você que tem uma causa na justiça, né, para receber, para resolver, você que está buscando a aposentadoria, as coisas não estão dando certo, vamos colocar na presença de Deus, irmão, vamos determinar em nome do Senhor Jesus que a bênção vai acontecer. Daqui a pouquinho nós vamos orar por todos esses pedidos de oração, em nome de Jesus. Ali, na hora que estiver pertinho da meia-noite, nós entramos em oração.
para abençoar aí os objetos que você vai pôr perto do seu aparelho. Mas coloca, não tenha dúvida não. Vamos pedir para Deus um milagre, porque Deus é maravilhoso, tem o poder de fazer o impossível na vida daquele que crê, tá bom? Então já já nós estaremos orando por vocês. Daqui a pouquinho, a pastora vai estar falando agora também com os irmãos, mas mais uma vez eu repito, hein? Coloca perto do seu aparelho litro com água. Coloca aí, vamos orar nessa água daqui a pouquinho. Peça de roupa do esposo, do filho, partilha de trabalho, chave de casa, carro, enfim, põe aí em nome de Jesus as fotos, né? Coloca perto do seu aparelho e nós vamos daqui a pouco estar orando, estar consagrando esses objetos para você em nome de Jesus e pela oração da fé. Deus vai fazer uma obra especial acontecer na sua vida em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aí fazendo essa live já bem tarde, né, por ser um domingo, mas Deus tocou no nosso coração de fazer, para você ter ideia como que é importante essas transmissões. Eu não vou fazer a live de hoje de 10 minutos, nem de 15, vai ser um pouquinho mais, né? Porque nós estamos perto da meia-noite. Uma hora. Né? Estamos perto da meia-noite e eu quero, inclusive, orar à meia-noite aqui, ao vivo. Nós vamos estar orando, eu e minha esposa, a pastora Alice, nós vamos estar orando ao vivo e depois, terminando a live, nós vamos fazer nossas orações, né? Mas eu quero estar fazendo oração aqui hoje à meia-noite. Pastor, mas eu vou assistir amanhã. A pessoa que vai assistir amanhã pode falar, estou assistindo agora, né? A live foi à meia-noite de ontem, eu estou assistindo na segunda. Mas o importante é que a oração foi feita à meia-noite. A hora que você ouvir, se você não pode assistir ao vivo, né? A pessoa que for assistir na segunda, o importante é que a oração foi feita à meia-noite. Então, em nome de Jesus, para você ter noção como que é importante essas transmissões, vou falar aqui rapidinho para você, que a pastora vai falar com os irmãos. Nós tivemos um culto na cidade do Shoa, né, agora no sábado. Nós começamos o culto e tinha uma irmã que chegou, nós tínhamos começado, né, pastora? Tinha acabado de começar o culto, ela chegou. Aí depois eu fui cumprimentar ela, tá? Ela falou para mim assim, eu só vim hoje na igreja. Ela não teve vergonha de falar, não, ela foi sincera. Eu só vim hoje na igreja por causa da live que você gravou. Eu falei, é verdade, você está brincando? Ela falou, porque lá na hora da live você usou uma parte da live, você usou a expressão assim, ó, sai da área de conforto e vai buscar a Deus. Ela falou, isso aí é para mim. Eu peguei para ela, saiu de casa e foi na igreja receber a benção. Irmãos, então é muito importante a gente pregar, seja aqui pelo Facebook, né, seja por outro canal de comunicação aí, ou presencialmente na igreja, ou numa visita. É necessário a gente pregar a palavra de Deus, porque numa transmissão dessa aqui, você sabia que tem gente que pode ser salva, né, onde essa palavra entrar, alguém que compartilha essa transmissão, que é muito importante isso, né? Um tempo atrás, toda live que eu fazia, eu falava muito isso, compartilhe se você puder. E às vezes né? divulgar, né? E é muito importante, porque um parente seu pode ser abençoado, um amigo, um vizinho, ou uma pessoa que você nunca viu, de distante ou de perto. Pra você ter noção, nós temos um alcance hoje, né? Isso que nós sabemos, na África, lá em Moçambique, nós temos um alcance, tem pessoas lá que nos comunicam com nós diretamente. Tem pessoas lá, irmão, que se filiaram a nós, ao Ministério Candeia Luminosa. Sabe por quê? Por causa da internet que conheceram a igreja. Né? E hoje nós temos uma comunicação, ajudamos eles naquilo que é possível a gente fazer, porque não podemos fazer muito, o que nós mais podemos fazer é orar, mas é muito importante essas transmissões. Então daqui a pouquinho nós vamos estar orando com os irmãos, em nome de Jesus, e a pastora já vai estar falando com vocês, em nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a gente tem que confiar. A partir do momento em que a gente vai para a igreja, antes de eu chegar na igreja, eu já tenho no meu coração a certeza do que eu vou pedir, do que eu vou querer, do que eu vou receber. Porque eu creio na palavra. E a palavra ela é muito clara quando a Bíblia nos diz, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Eu falei isso de manhã hoje na igreja, durante a minha oportunidade, e é uma realidade muito grande, porque se você não crê, você não vai ver a glória de Deus. Se você não crê, você não vai orar. Se você não crê, você não vai pedir. Se você não crê, você não acredita naquilo que Deus tem para te entregar. Por que isso? Porque aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia nos diz que tem que crer que Ele pode fazer. E a confiança em Deus, irmãos, é algo tremendo, é maravilhoso. Só quem passa a confiar na providência de Deus sabe o que eu estou falando. Não é esperar
Ah, mas eu tenho uma quantia no banco, né? Tal conta, tal dia vence. E eu vou lá e eu pego a economia que eu tenho, eu pago. Agora, confiar em Deus é quando você não tem da onde tirar. Você não tem da onde pedir socorro, somente para Deus. Deus providencia, Deus abre porta, Deus dá o escape, Deus dá uma chave certa que abre a porta certa, você entra e faz o que é necessário e Ele aprova. Aleluia. Por que isso? Porque nós estamos debaixo da palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, antes de eu crer no milagre, eu tenho que crer que o meu Deus existe. E esse Deus, Ele é vivo. Ele está presente conosco em todo tempo, em todo momento. Independente da situação, se você está na festa, se você está no velório, você tem que ter essa certeza que esse Deus, Ele se faz presente na tua vida, na tua casa, na tua família, aonde você pôr a planta do teu pé, Ele está do lado ali, andando junto, caminhando junto. Nem sempre a gente ouve Deus, mas sentir a presença dele a gente sente. Glória a Porque Jesus. tem horas que Deus se cala. Só que não significa que ele não está trabalhando, ele está. A gente às vezes tem aquele momento que a gente quer as coisas no micro-ondas, tudo rápido, né? Ou seja, 1 minuto no micro-ondas ainda está demorando, teria que ser mais rápido ainda. E com Deus não é um micro-ondas, não. Com Deus é na hora que Ele quer, no momento em que Ele faz e na exata aprovação da nossa fé. Eu vou ver até onde você vai. Eu vou ver até onde você tem capacidade de crer, até onde você tem a capacidade de esperar. Até quando você tem continuidade de oração. Até quando você tem uma confiança que Deus ele é supremo em tudo na tua vida. Até quando? Até o barco balançar? Até alguém vir e tirar o teu sonho? Até o momento em que alguém vem e puxa o teu tapete? Até o momento em que alguém vem e lança uma palavra de mal contra a tua vida, uma palavra de falsidade contra você? Não, não é para isso. Deus ele quer ver a nossa fidelidade. Até quando? Independente da festividade, independente da luta, independente da perda, eu vou continuar louvando, eu vou continuar adorando, porque é o que a palavra nos diz. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que ele existe. Glória a Deus. E a gente às vezes vê tanta luta, tanta dificuldade, que isso acaba ofuscando a nossa vista espiritual. E a gente acaba perdendo a visão e o foco que a gente quer, que é Jesus. Às vezes dentro do ministério, independente dele qual seja, a gente vê muito defeito. Principalmente ser humano, porque ninguém é perfeito. Só que o nosso foco não pode estar no irmão ou na irmã. O nosso foco tem que estar em Jesus. Porque quando o nosso foco é Jesus, ninguém tira a bênção que Deus tem preparado na nossa vida. Ninguém nos tira da presença do Senhor. Eu disse hoje na igreja, se nós somos o corpo de Cristo, não tem como o corpo não ter cabeça. Porque o cabeça da igreja é Jesus. Glória a Deus. Então, se eu sou o corpo dele, eu tenho que permitir ele ser o cabeça na minha vida. Assim como hoje ali a gente teve essa parte do apelo, quem aceitaria Jesus? Quem queria aceitar Jesus como seu único e salvador da sua vida? Né? Permitindo para Deus cuidar e fazer a direção do que ele acha certo. E graças a Deus, uma vida hoje aceitou Jesus, né? Mais um. Aleluia. Porque né, no dia da ceia a gente já teve também ali mais algumas pessoas, mais 3. Então a gente só tem a agradecer. Por que isso, pastora? Porque o verdadeiro evangelho é isso, não é pregar a placa da igreja, não. A placa da igreja ela tem um nome, sim, ela é registrada em cartório, sim, só que ela não é importante. Importante é nós, seres humanos. E tem muitas pessoas sendo machucadas, sendo fragilizadas pelo falso evangelho, pelo mau testemunho, pela falsa amizade, pelo engano do abraço. Ai, eu te amo, por trás está descendo a língua, né? E a gente tem que ter um cuidado muito grande. Quando a pessoa vem, ai, um abraço, um beijo, cuidado. Seja por WhatsApp, seja presencial, aquela pessoa que fica te ligando, o que está acontecendo? Por que você sumiu? Por que você não veio? Ele não está preocupado por que você não foi na igreja.
está preocupado com a situação da tua vida. Eu falei hoje na igreja que eu ouvi uma vez uma mensagem que a mulher perguntou para o pessoal na igreja: quem gosta de saber da vida dos outros? Muita gente não levantou a mão, alguns levantou. Ela falou assim: gosta de cuidar da vida dos outros? Vai ler a Bíblia. É o livro que mais conta a história da humanidade. De exemplo de vida, não é falando mal da vida dos outros não, viu? E tem gente que fica ligando pro outro. Ai, o que você falou com a pastora? O que você falou pro pastor? Por que você não foi na igreja? Para com isso. Isso é feio. Isso não é de servo de Deus, não. Isso é filho do diabo. Porque aquele que busca na presença do Senhor, ele não precisa saber da vida dos outros, ele precisa orar pelo outro. É o que a Bíblia manda a gente fazer. Orar um pelo outro. Não manda eu ligar e ficar sabendo o que está acontecendo dentro da tua situação, não. Manda eu orar. Então, se isso está acontecendo, independente de onde, ou de quando, ou de quem, toma cuidado para você não estar sendo usado pelo inimigo. Deixa Deus entrar. Porque não basta eu estar de corpo presente na igreja e a minha cabeça está voada pelo mundo aí. Eu tenho que estar ligado de corpo, alma e coração. Aleluia. Eu tenho que estar. Por que eu tenho que estar? Porque Deus, ele não me quer na igreja e no mundo. Ele não me quer em meio termo. Ele não me quer morno. Ele não me quer frio. Ele não me quer quente. Ele me quer completo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquele que está em dúvida, ele já está perdido. Mas aquele que tem uma direção, se ele é quente ou frio, ele tem que ter uma decisão na vida dele. O meu corpo pertence ao Senhor. Então a minha mente tem que ser a mente de Cristo. Que assim como diz a palavra, aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. E eu crendo que ele existe, eu também confio que tudo aquilo que eu estou buscando, tudo aquilo que eu estou pedindo, eu vou receber. Por que eu tenho essa confiança? Por que eu tenho essa certeza? Porque eu vivo isso. Não vivo de aparência, não. Tem muita gente que vive de aparência para mostrar para alguém que ele é feliz. E no final das contas, depois da aparência, da foto, do Face, né? Desligou o alarme para orar. Estou falando demais. E a pessoa coloca muitos status, muita foto por isso, por aquilo. Meu amor, meu bem. Quando pensa que não, o casamento foi embora, o relacionamento acabou, já está falando mal de um do outro. Então é melhor não falar. É melhor vigiar. A Bíblia manda vigiai e orai. Buscar ao Senhor em todo tempo e também a fora de tempo. Porque a nossa vitória, a nossa resposta não está no vizinho. Está naquele que está lá em cima olhando para mim e para você. Aquele que busca verdadeiramente, ele encontra no Senhor a resposta da tua oração. Aquele que verdadeiramente ouve Deus falar, ele dá ouvido a Deus e ele guarda no coração. Ele não escuta apenas e deixa sair pelo outro lado, vai embora. E não pratica. Não, aquele que ouve a palavra e guarda ela, ele ouve ela uma vez, a palavra da correção. Quando eu corrijo um filho, você não faz mais isso. Se ele é um filho obediente, ele não vai teimar. Ele vai fazer uma vez, você corrigiu, você ensinou, disciplinou ele, não vai fazer mais. E você vai fazer o quê? Tudo que aquele filho pedir, você vai procurar fazer para ele, vai fazer dar certo tempo para suprir a necessidade e a vontade dele. Assim somos nós com Deus. Se eu sou um filho obediente, que eu ouço a palavra, eu pratico a palavra, eu guardo a palavra, eu não sou desobediente. Se Deus falou, não minta, aí eu vou lá em tal lugar, o Zebinho me pergunta, você foi? Fui. Você pagou? Paguei. Eu não fui e não paguei. E ainda liguei pro fulano ou pro Bertano, traz tal coisa para mim, vamos fazer uma troca. Mas meu marido não pode saber, não. Meu marido tem que ficar quieto na dele. Você está escondendo do marido, escondendo de alguém, mas aquele que está olhando do céu, que nada é escondido dos olhos dele. Você está ocultando algo que não é verdadeiro. E às vezes vem abominação, vem problema, vem maldição, por quê? Por falta de conduta correta, certa,
presencial de fidelidade na presença de Deus. Isso está faltando em muitas pessoas. Não é generalizar, mas é a realidade. Tem muita gente que não tem sinceridade nem consigo próprio. Tudo é inventando, tudo é na mentira, tudo é no engano. Sansão, de tanto provocar, né, Dalila falava para ele assim: qual é o teu segredo? Né? Eu preciso descobrir o teu segredo. Elogiava ele porque ele era bonito, por isso, por aquilo. E ele inventava: ai, se me fazer tal coisa, eu perco as minhas forças. Se me prender com cordas novas, eu perco a minha força. Ele mentiu até onde deu. Só que a mentira de Sansão causou a tragédia da vida dele e da morte dele também. Então tem que cuidar com a tua vida espiritual, com a tua vida material, porque a Bíblia nos ensina as duas. Eu falei no início aqui, cuida em ler a Bíblia e aprender exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Os princípios heróicos daqueles heróis, né, que oraram, que lutaram, que venceram na presença de Deus, no nome de Deus, venceram batalhas e são exemplos de fé. E romperam e confiaram no Senhor, recebendo o galardão de vitória. E tem muita gente que às vezes está espelhando da maneira errada, agindo da maneira errada, e não está guardando a palavra. E a palavra nos ensina, irmãos, que a fidelidade, a sinceridade opera o poder de Deus. Falei muito. Glória a Deus. Ele que me chamou. Eu estava quietinha ali. Pô, ninguém vai participar? Vou, né? Não tem culpa. Mas é o que eu tenho que falar com a igreja, né? Falar com os irmãos, quem está assistindo. Se algo do que eu falei serve para você, ou até para mim, reflita. Olha bem no espelho e vê o que você tem feito. Se verdadeiramente Deus tem olhado para você e falado: eu tenho prazer em te abençoar. Ou Ele tem falado: que tristeza ver você dessa situação. Se você me obedecesse, seria tão diferente. Se você obedecesse, teria as árvores plantadas à beira do ribeiro. E teria tudo verde. Por isso que tem gente que colhe tempestade. Porque não produz algo que edifica. Produz tristeza, divisões, dúvidas, decepções de algumas pessoas e sofrimento na casa de muitos. Porque às vezes nessa base de troca que às vezes a pessoa faz: ah, você traz um pão para mim e eu vou orar para você. Hã? Eu falei hoje na igreja: Deus te deu uma benção ontem. Hoje você não teve nenhuma benção. Você já vai reclamar com Deus, vai achar ruim com Deus? Por quê? Ontem Deus te abençoou, abriu a porta, transformou. Hoje, porque o céu está de bronze, não é motivo de você glorificar? A gente tem que aprender a honrar a Deus em todo momento. Mas em todo tempo, ser fiel. Glória a Deus. E fidelidade, irmãos, é igual casamento. Se eu não for fiel no pouco, Deus não me coloca no muito. Fidelidade, sigilo, oração constante é individual. Não tem como ele passar para mim ou eu passar para ele. Não tem. Isso é busca de cada um. O céu, ele não é conquistado pelo que eu posso dar, pelo que ele pode dar. É com esforço, é com sacrifício individual. A gente é casado, somos um, mas para ir para o céu, ele não me leva nem eu levo a ele. Não tem jeito. Pregar a palavra e obedecer ela. Honrar a Deus e permanecer confiando que Ele é o galardoador da nossa vida. Amém? Já vai dar meia-noite. Nós vamos aproveitar, irmãos, vamos fazer a oração, depois a gente prossegue mais uns minutinhos aí, só para deixar uma mensagem também, uma leitura também que eu quero estar fazendo. A pastora já trouxe aqui uma leitura, uma mensagem, e eu vou deixar daqui a pouquinho uma leitura também pequena aqui, que tem a ver com o título da live que eu coloquei, Como Começar uma Vida Nova, baseado no que nós temos visto Deus fazer dentro da obra de Deus, dentro do ministério, que está uma bênção do céu, graças a Deus. E Deus tem mostrado vitórias, justiças, bênçãos têm acontecido. Mas vamos fazer a oração, que falta cerca de 2 minutos para meia-noite. Quero aproveitar e orar com você. Tem objeto perto do seu aparelho?
Se não tiver, coloca rapidinho que eu vou orar agora junto com a pastora Alice. Irmãos, cumprimentar aqueles que estão com coragem de estar com a gente ao vivo, porque praticamente quase meia-noite, tá a nossa irmã Andréia, né, que Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus, está ali nos cumprimentando. Irmã Elizabeth, a minha irmã, a Beth, a Lisa. Elizabeth com a sua família, Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Prima Creuza, né? Creuza lá de Orindiúva. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada um de vocês e os demais que forem assistir. Talvez ainda dá tempo de alguém entrar agora, né? Algum doido aí entrar junto com a gente de madrugada, né? Por ser um dia difícil, uma nova semana aí conversando, difícil entre aspas, né, irmão? Difícil, estou dizendo assim, a pessoa ter que descansar para trabalhar, mas sim, difícil não é não, porque horário, né? O difícil é você não ter onde trabalhar, você está doente, né? Mas eu queria agradecer as pessoas que estão assistindo ao vivo e todos que vão entrar. Que Deus abençoe maravilhosamente a vida de vocês. Vamos fazer oração, aí praticamente agora poucos minutos, poucos segundos para meia-noite. Vamos orar em nome de Jesus. Objetos perto do seu aparelho. Eterno Deus Pai, em nome de Jesus, eu venho nesse momento, ó Deus, através dessa oração, pedir ao Senhor que derrame dos céus as suas bênçãos sobre a vida, meu Deus, dos nossos irmãos, do nosso povo, que muitos, alguns estão agora acompanhando, meu Deus, ao vivo, mesmo sendo aí um início de madrugada, e outros vão assistir, meu Deus, no próximo dia, em outros horários. Mas o que eu quero pedir ao Senhor, que a bênção do Teu Espírito Santo se manifeste sobre a vida dos nossos irmãos. Meu Pai, nós estamos perseverando na oração, colocando diante de Ti os pedidos que temos recebido, meu Pai, os clamores, inclusive, meu Deus, vidas que têm entrado em contato conosco pela internet, pela rede social, e que têm comentado em lives, em cultos nossos, ó Deus, e tem pedido oração para famílias, e tem pedido oração para situações, outros, meu Pai, que nós temos um nome conosco, outros que nós temos fotografia, um pedido através do WhatsApp e assim por diante. Eu coloco em nome de Jesus todas essas pessoas nas tuas mãos e pedimos nessa madrugada, nesse início de madrugada, que o Espírito Santo do Senhor vá de encontro com essas pessoas, meu Pai, tirando toda a maldição, quebrando toda a miséria, arrancando as obras negativas e infrutuosas das trevas. Meu Pai, tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor ama aqueles que te amam, e aqueles que de madrugada te buscam te acharão. Nós estamos aqui intercedendo, Deus, pelo teu povo, embora haja pessoas que estão agora ao vivo conosco, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que agora, nesse momento, nesse exato momento, já estão dormindo, descansando, porque uma nova semana de trabalho iniciou. Mas eu quero pedir ao Senhor, enquanto o teu povo está descansando, nós estamos aqui orando por eles, e terminando a live, vamos completar a oração nos nossos pedidos que nós temos particularmente para fazer. Então eu te peço agora, Deus, envia a tua bênção aonde estiver essa pessoa, envia a tua bênção onde o teu povo estiver, o sofrimento, a tristeza, a angústia, alguém que talvez, meu Pai, já está iniciando essa nova semana preocupado com o que vai fazer, aonde vai conseguir trabalho, ou o que vai acontecer no seu trabalho com os problemas que existem lá, o que vai acontecer com o filho, como vai sair da situação que se encontra. São preocupações, meu Pai, diversas que essas pessoas estão atravessando, mas Tu é Deus que pode fazer uma obra agora, nos primeiros minutos dessa madrugada, dessa nova semana, dessa segunda-feira. O anjo do Senhor coloca a sua mão poderosa e venha tocar o teu povo, resolvendo essa causa, meu Pai, que está incrustada, esse problema que está fazendo essa pessoa, meu Pai, ficar estacionada, não mover para lado nenhum. Nós quebramos em nome de Jesus esse mal. Eu desfaço toda obra de miséria, cargas contrárias, doenças e perseguições sejam queimadas, e nós declaramos o seu povo abençoado, protegido, e que a glória do Senhor possa fluir na vida de cada um dos nossos irmãos. Eu uno minha fé com a pastora Alice nessa oração e determinamos o nosso povo, ó Deus, abençoado, o nosso povo protegido, a igreja Candeia Luminosa abençoada, e cada irmão que está nos ouvindo e assistindo receba de Deus a grande vitória. Oramos com a pastora em nome de Jesus. Senhor, eu confirmo a oração de cada servo teu que nesse momento liga a tua fé juntamente conosco. Glória a Deus. Confiando no Senhor, que assim como foi a tua palavra, aquele que se aproxima de
de ti, tem que crer que o Senhor existe. Sim, E Deus. sabemos, ó Deus, que o teu poder, a tua presença, a tua palavra, o mover das tuas mãos sobre aqueles que confiam no Senhor, Aleluia. verão a tua glória, verão a tua Glória a bênção, Deus. verão, ó Deus, o teu mover, o teu agir, a tua mão operando e curando as enfermidades, repreendendo todo tipo de mal, Aleluia. aquela inveja, Sim, meu Deus. Deus, que tem causado peso, Quebra, uma Jesus, angústia esse no coração dessa pessoa, que tem causado, ó Deus, até mesmo Aleluia. paralisação sobre essa pessoa, Oh, glória. que caia por terra todo tipo Graças de a mal. Deus. Coloca da tua bênção, Senhor, guardando e protegendo o teu povo, revestindo eles com a armadura do teu Espírito Santo, aonde o Senhor vem estar presente para guerrear contra toda a obra do mal, confirmando a tua palavra, confirmando pelo teu poder, que aquele que pede a ti, ele recebe. Aquele que busca ao Senhor, ele encontra. Aquele que bate na tua porta, ela se abre. E o Senhor faz a tua obra. O Senhor faz o teu poder, estabelecendo a vitória na vida dessa pessoa. Vidas, meu Deus, que estão conosco nesse momento, confiando no poder da oração, confiando no poder da fé, confiando, ó Deus, no pedido Aleluia, que é diante Deus. de ti, crendo realmente que o Senhor Glória. existe e opera Aleluia. milagres. E é por isso, ó Deus, que confiamos e oramos. Sabemos que isso é real, sabemos que isso é verdadeiro, isso não é conto de fadas, não é conversa, Graças a Deus. mas é a realidade dos verdadeiros adoradores do Senhor. Por isso eu te peço, confirma a vitória. Confirma a bênção nessa semana que se inicia na vida de cada servo teu. Aleluia. Aonde for, meu Deus, o caminho dessa pessoa para ir para trabalhar, para estar com a sua família, por onde essa pessoa passar, esteja o Senhor à frente, guardando, protegendo, livrando de todo perigo, livrando de todos os açoites, livrando de todo tipo de armadilha do inimigo, repreendendo toda força contrária e abençoando a vida de cada um nas tuas mãos. Eu apresento e peço a confirmação do milagre, da tua vitória pelo poder do Pai, pelo poder do Filho e no poder do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Pai, tudo que está perto do aparelho dessas pessoas seja abençoado. A água, como nós temos a nossa aqui, seja consagrada, meu Deus, para que se transforme no santo e poderoso remédio. A água da cura, da libertação, a água que através da virtude da oração que vai entrar nessa água agora, ela sirva, meu Deus, para fazer um milagre na vida das pessoas, expulsar os males. E todos os objetos que estão perto do aparelho do teu povo está consagrado em nome de Jesus. E as pessoas as quais eles representam, receba de Deus o grande milagre pelo poder do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Olha, irmãos, a fé remove montanhas, diz a Bíblia. E eu vou deixar só uma leitura com os irmãos para nós terminar. Eu vou falar uma coisa aqui agora, pastor. Nós estávamos aqui orando, você terminando de orar. E Deus tocou em mim para dizer para os irmãos, é coisa para louco. Para louco, para quem é louco por Deus. Tem um louvor que diz, né? Sou apaixonado por Isso. Ele. É coisa do coração. É isso. E o louvor ainda fala, né? Que Vai achar que eu tô dessa falando isso loucura pra não falando quer, pra Jesus, viu? o louvor diz, dessa loucura não quero ser liberto. Né? Então o que eu vou falar aqui agora é coisa para quem é louco por Deus. Se acreditar. Quem está assistindo a gente aqui ao vivo agora, e para aqueles que vão assistir em outros horários, vai valer a mesma palavra. Para as pessoas que vão assistir depois, vai acontecer a hora que a pessoa estiver assistindo. Mas para quem está ao vivo aqui agora, eu vou falar um negócio para você. Deus está mandando um anjo na sua casa nesse momento. Aleluia. Eu acredito que aqui na minha esse anjo está entrando. Aleluia. Porque eu sinto a presença de Deus Glória aqui. a Deus. Nós sentimos a presença de Deus. E na sua casa, Deus está mandando um anjo aí agora. Pastor, eu não acredito nisso não. Aí é cada um. Eu estou falando que é para quem tem fé, quem é louco por Jesus. Não foi Paulo que falou, nós somos loucos pelo amor de Cristo? Tem que ser doido, irmão. Tem que crer. E eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, tem um anjo entrando dentro da sua casa. Amém. Nessa madrugada agora. Glória a Deus. O anjo de Deus está passeando aí no seu lar. Está entrando dentro do seu lar e está fazendo uma obra especial acontecer dentro da sua vida aí, em nome do Senhor Jesus. Lá no Egito não foi um anjo da morte para entrar nas casas, né? Por que Deus não pode mandar um anjo da bênção entrar na sua agora? Eu creio que Ele vai fazer essa obra em nome de Jesus. Vamos terminar essa live só com uma leitura final aqui, senão nós atravessamos a madrugada, né, pastor? Eu coloquei um título na live aqui, irmãos. Agradecer aqui também, olha, que está entrando aqui, entrou, né? Eu já tinha falado da irmã André, tinha falado da irmã Elizabeth, tinha falado da irmã Cleusa, nossa prima. Entrou ao vivo aqui também a nossa irmã Lídia Ribeiro, com o nosso irmão Clóvis.
Deus abençoa. Irmã Joana de cidade de Olímpia, que Deus abençoe em nome de Jesus. E ela um tá abraço dizendo, bem leve para Maitê. Isso. Deus né? abençoe. Manda um abraço lá até o dia da gente conhecer para abraçar pessoalmente. Né? Agora a Deus eu creio e recebo em nome de Jesus. O que eu falo, tem que crer, né? A irmã já está. Que a palavra diz, aquele que se aproxima diante de Deus tem que crer, que ele existe, né? E que se creres verás a glória de Deus. Então tenho certeza que esse anjo está visitando sua casa agora. Eu não estou falando isso aqui por mim, não, irmãos. E eu falei esses dias, se tem uma coisa que eu falo sem medo de errar, é o que eu faço para Deus, é a maneira que a gente trabalha para Deus. Né? E com sinceridade, é com amor no coração. Então Deus abençoe, um abraço para todo nosso irmão de Olímpia, e não que nós temos tanto carinho por todos. Se Deus quiser, logo nós estamos lá fazendo um culto em nome de Jesus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente, tá bom? Em nome do Senhor nosso Deus. Coisa linda é isso, né? A gente poder ter amizade, ter carinho. E amizade longa, hein? Longa. Amizade longa. E verdadeira. É o mais Graças importante. a Deus. O que Deus faz, né, é maravilhoso. O milagre, né, da Maitê. Olha que bênção. Foi um milagre, Deus é maravilhoso. Deus Graças é maravilhoso. a Deus. Mas nós estamos conversando muito de novo. Né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar a leitura aqui. Gente, é maravilhoso falar de Deus. Eu amo pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu coloquei um título na live aí, né? Como começar uma nova vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vendo dos últimos dias para cá as pessoas vindo para Jesus, irmãos. Isso é maravilhoso. Santa Ceia, domingo passado, 3 pessoas aceitou Jesus como Salvador. Né? Nós fizemos uma festa espiritual dentro da gente, ali dentro da igreja. Hoje, no culto de manhã dos verdadeiros adoradores, mais uma pessoa, um senhor, aceitou Jesus como seu Salvador. Pastor, mas você está falando assim? Eu achei que eram umas 20, 30 pessoas, 50. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos faz festa no céu, irmão. Pregar o evangelho é isso. Né? É melhor você ganhar um por um, mas ganhar a pessoa do jeito certo, do que ganhar 50, 100 de uma vez do jeito errado. Né? Eu tenho uma maneira de pregar muito clara. Quem conhece a gente há muito tempo sabe disso. Eu não sou aquele pregador profundo. Eu não sou aquele pregador que... Eu prego o que Deus me dá. Você entendeu? É isso que eu sempre preguei. E eu sempre tenho que falar para os irmãos. Aceitar Jesus como Salvador, se não for pela palavra, não adianta. Porque aí não aceitou. Né? Existe o convertido e o convencido. O convencido faz na hora e daqui a pouco a coisa vira de ponta cabeça, não vira nada. Mas se você se converter através da palavra, irmão, né? Porque não é pastor também pastor é um instrumento para pregar para você, para levar a palavra até você, para que você possa chegar ao ponto de se converter, aceitar Jesus, se converter dos seus pecados, ser uma nova criatura, né? Descer as águas. Mas quem te muda é Deus. Né? Eu não sou... Jesus, quando ele mandou a gente pregar, a Bíblia não diz que eu pregando você tem que sentir a presença do Espírito Santo. Porque o que faz você sentir a presença do Espírito Santo é a busca sua. Né? É a busca sua. Porque a presença, quando você sente a presença dele, a presença de quem? Dele, não minha. Então, quando eu prego, o pregador ou a pregadora, quem está no exercício da palavra de Deus, ele está ensinando a palavra. Aí o que acontece? A pessoa começa a crer na palavra que ele está ouvindo de Deus, porque tem que conhecer se ela é de Deus, e a pessoa começa, pastor, a se buscar. Na busca da pessoa, ele começa a entrar numa, vamos dizer assim, numa fase que ele começa a ser perceptivo pelas coisas de Deus, porque quem busca encontra, diz a Bíblia. Aí ele começa a sentir o Espírito Santo. Então, como é que se inicia uma nova vida? Fazendo o que essas pessoas têm feito ultimamente, irmão, nos nossos cultos. Aceitar Jesus como Salvador. Olha o que diz a Bíblia aqui, rapidamente aqui a leitura. Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Olha o segredo aqui, ó. Provérbios 1, 23. Diz assim: convertei-vos, e não convencei-vos apenas. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Pastor, eu não sei, eu não entendo a palavra, eu não consigo ouvir Deus falar comigo, vocês falam tanto que Deus fala, eu não consigo, né? Eu vou no culto e volto do mesmo jeito, não sei o quê. Para você ser uma pessoa que adquira, que possa captar, absorver a palavra de Deus, você tem que fazer o que a Bíblia está falando aqui, ó, convertei-vos pela minha repreensão. Que repreensão? Quando Deus fala com você, Ele está te advertindo. Sai do pecado, sai dessa vida miserável,
Sai dessa situação terrível que tu está vivendo. Sai dessa vida de faz de conta, de fábula, né? De história, né? De engano. É isso que Deus está falando aqui. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente, ou seja, com fartura, com quantidade grande, eu farei, né? Eu derramarei sobre vós o meu espírito e farei você saber as minhas palavras. Então, como é que se sabe as palavras de Deus? Como é que se sabe a reconhecer a voz de Deus? Como é que se sabe que Deus está falando com você? Quando você converte, quando você busca. Porque aí, com abundância, Deus vai fazer a obra acontecer na tua vida. Então, o que é que nós temos que fazer, irmão, para ter uma vida diferente? Aceitar Jesus. E essa palavra, irmãos, que nós pregamos, né, eu estou falando assim porque cada um tem que saber o que faz diante de Deus. E eu estou falando o que eu faço, que minha esposa, o que nós fazemos dentro do ministério. Essa decisão, ela tem que ser uma decisão sua, particular. Você tem que chegar a essa conclusão e falar assim, não, o que eu quero é Deus, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha história. Porque senão até quando vai isso, irmão? Até quando? Aí entra aquela pergunta que Jesus fez lá para os discípulos, né? Quando eles estavam no barco, que estava vendo também um temporal lá, todo mundo em desespero, ele foi lá, repreendeu, porque acordaram ele foi lá e repreendeu o vento, repreendeu a fúria do mar. E ele falou assim, homens de pequena fé, até quando vocês sofrerão? Até quando? Uma pergunta que Jesus fez, uma coisa interessante, até quando vocês vão sofrer? Até quando? É uma pergunta, Jesus está perguntando. E eu deixo ela para você aqui hoje. Como é que está a sua vida? Está com Jesus? Está caminhando com Cristo? Deus está te abençoando? Amém, continua. Mas a coisa está feia? O negócio não está fácil para você? Né? Você não sabe mais o que fazer? Dúvida em cima de dúvida? O que você tem que fazer então? Corre para Jesus. Deixa Ele mudar a tua história. Isso aqui não é uma brincadeirinha, não é uma palavra que acontece hoje, amanhã não tem mais não. Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. E nós temos que crer nela. Nós somos simplesmente instrumentos que estamos pregando para você aqui nessa live, nessa hora já da madrugada, e vamos terminar para você também poder dormir, certo? Mas converta pela repreensão de Cristo. Converta pela repreensão de Cristo. E Ele vai fazer você com abundância ouvir a voz dEle, a palavra dEle, e Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Sem cortar, pode cortar mas já aí. Cortando. Na sequência, né, do livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. No versículo seguinte, ao 7 ainda. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo. Então a gente tem que ter uma consciência. Deus, Ele opera, Deus abençoa, mas na verdade. Não é no engano, não é na mentira, não é na falsidade. Não é passando alguém para trás. Não é roubando a alegria de ninguém. Porque quando para mim uma coisa tem valor, eu quero entregar alguma coisa para a pessoa, eu tenho que dar também com valor. E não desvalorizar o que a pessoa tem. Há um tempo atrás eu tive falando, eu não lembro se foi aqui em Guapiaçu, se foi o show, eu tive falando que se o tempo daquela pessoa para ele é importante, eu tenho que valorizar o tempo dele. Eu tenho que valorizar o tempo dela. Se eu não valorizo o tempo da pessoa, por exemplo, eu marco um horário para ir na Mara, lavar o cabelo. Aí eu marquei 7 horas da manhã. Aí eu chego lá 7h30, 8 horas da manhã. O que eu estou mostrando para ela? Que eu não estou nem aí com o horário dela. Eu não tenho compromisso. É isso que eu estou mostrando. Porque quando eu não marco um horário com ninguém, eu já não tenho um compromisso. Mas desde que eu marquei, eu tenho. E com Deus é assim. O meu compromisso com Deus é servir verdadeiramente. Glória a Deus. Né? E isso é o que a palavra diz. Ele reserva verdadeiramente sabedoria para os retos. Aquele que leva as coisas de Deus certo, reto, na presença dele, assim como Ezequias. Se chegar o profeta, se chegar uma revelação de Deus no seu coração, olha, prepara a tua casa porque você vai morrer. E se você for reto na presença de Deus e orar igual a Ezequias, Senhor, lembra que eu tenho andado reto aos teus olhos. Tenho feito tudo que era da tua vontade. Não me desviei. Lembra de mim. E chorou muitíssimo. Ele não pediu vida, não. Ele pediu para Deus lembrar dele. Tem muita gente lembrando de você de que jeito? Deus me livre do fulano. Deus me livre do Bertano. Você já imaginou se Deus estiver olhando para mim, para você, e falar assim, Deus me livre daquela irmã.
Deus me livre daquele filho rebelde. Já pensou? Tem pai, tem mãe que repreende filhos. E tem muitos cristãos que não aceitam a correção de Deus. Nós temos que aceitar, porque aquele que está debaixo da palavra, ele tem obediência. Obediência. Filho mal criado, mal educado, que não tem obediência com ninguém, não tem respeito de ninguém, não vive bem e não vive muito tempo. A vida dele é curta, porque a palavra de Deus diz: o filho que honra e respeita o pai e a mãe, ele vive bem e vive melhor. Aleluia. E isso cabe para nós que somos filhos de Deus. Quer receber bênção? Quer ter galardão? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Versículo 7 de Provérbios. Então, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, mas para aqueles que o buscam verdadeiramente. Não usa de engano nem de falsidade, trapaceando ou tentando fazer troca, né? Ah, Zebinho, você fazer isso para mim, eu faço isso para você. Deus não tem barganha com ele, não. Ah, eu vou descer as águas e Jesus me dá a salvação. Tá enganado, filho. Você vai fazer isso, você está perdendo a tua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, acha lá. E aquele que deixar, né, tudo para servir a ele, vai ganhar perante Deus. Mas aquele que larga Deus por qualquer coisinha, qualquer motivo, Não adianta batismo. Não adianta o batismo, não. Não adianta estar na igreja, pegar a Bíblia. Eu falei um tempo atrás, põe a coitada aqui debaixo do braço, ela está pedindo socorro. Porque o cheiro da guerra tomou conta. E a palavra não está guardada. Então a gente tem que fazer por merecer. Ele dá sabedoria, mas para aqueles que são verdadeiros e sinceros diante dele. Então seja sincero. Não seja enganador, não. Porque mentiroso, enganador e falso faz parte de outra conduta de vida que não é de cristão. Porque a gente que verdadeiramente prega uma palavra de justiça e de juízo, a gente não tem medo da mão de Deus, não tem temor, a gente tem tremor diante do Senhor. Mas a gente não tem medo da justiça que Deus faz, porque Ele sabe que se a gente tem andado reto, a justiça dele prevalece. A justiça dele opera aonde for necessário. E a gente não vai sentir nenhuma dor. Ai, porque eu perdi tal coisa. Não, eu perdi porque eu provoquei. Eu perdi porque eu dei brecha, eu dei o espaço. Então não adianta reclamar. Mas aquele que vive corretamente, busca sinceridade no caminho do Senhor, ele sabe que ele vai ter um galardão de vitória. Amém? Continua. Amém. Vamos orar, pastor, porque o povo quer dormir. Né? Eu não quero não. Eu já perdi o sono. Vamos falar com Deus, então vamos orar para nós terminar. Em nome do Senhor Jesus, faz uma oração que em breve nós já vamos fazer outra. Nós terminamos em nome de Jesus. Senhor eterno Deus e poderoso Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por esse tempo de aqui estarmos juntos com os nossos irmãos, aqueles que estão ao vivo e aqueles que vão ver depois. Coloca da Tua presença, da Tua autoridade, do poder da Tua palavra, da Tua sinceridade no coração de cada servo. Aqueles que Te buscam, ó Deus, verdadeiramente, com o coração voluntário, com uma fé viva e eficaz na Sua presença, que verdadeiramente confiam que o Senhor existe, que o Senhor é Deus de milagre. Aleluia. Opera o Teu milagre na vida do Teu povo. Opera a Tua presença na vida daqueles que Te buscam. Ó Deus, que venhamos nos apresentar a Ti como vaso de honra. Que venhamos nos apresentar a Ti como vaso de barro, que o Senhor venha moldar da forma que for necessário, que o Senhor venha usar do jeito que for preciso, que o Senhor venha restaurar e renovar a vida familiar de cada um. Confirma da Tua unção, da Tua graça, que essa bênção seja sobre cada um de nós, que aqui estamos nesse momento em oração juntamente com o Teu povo, é o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, seja confirmado as palavras da Tua serva, porque eu concordo com essa oração. Sim. E nós determinamos nosso povo que ora conosco agora, os que estão aqui ainda nesse momento ao vivo, que Deus vai de encontro com vocês, trazendo vitória, e todos os outros que acessarem esse vídeo possam receber de Deus o grande milagre. Eu declaro em nome de Jesus a bênção nos nossos irmãos que estão assistindo da cidade de Olímpia, aqui de Guapiaçu, de todos os lugares onde essa transmissão chegar, que Deus possa abençoá-los. Nessa madrugada que nós já estamos, eu abençoo o Teu povo. Nós declaramos a igreja protegida e guardada pelo Teu poder contra todos os inimigos e contra todos os adversários, diz a Sua palavra. Então eu declaro a bênção, a cura e a libertação a todos pelo poder da fé, em nome de Cristo Jesus.
Jesus. Amém? Sejam abençoados por Deus. Que o Espírito Santo do Senhor te dê um sono restaurador e abençoado aí um restante de noite, né, de madrugada, iluminado pelas mãos de Deus e um novo amanhecer aí de grandes vitórias. Nós vamos despedindo da pastoralista do nosso povo. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amanhã, permitindo Deus, a gente está na cidade de Uchoa, no círculo de oração das 6 às 7 da noite, das 6 da tarde às 7 da noite. Aqui na cidade de Guapiaçu também, o círculo de oração das 8 da noite até às 9, permitindo nosso Deus. Quem puder, leva ali o objeto para a gente estar orando, para Deus dar a bênção, para Deus confirmar o milagre em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus os guarde até a próxima transmissão, permitindo o Senhor nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.